Oi, Olá, doutor. como está você, Catarine? Eu estou bem, e o senhor? Está com uma cara boa, animadíssima hoje. Ele está comendo pãozinho de queijo folhado também. Oi, querida. Essa cara aqui é o filtro do Instagram, doutor, que eu aprendi a usar. Mas tá bom, tá muito linda, tá simpática hoje, mais do que o habitual. Obrigada. Boa noite, pessoal. Ó, já entrou uma galera aqui, doutor. Fala. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Para a galerinha que está aqui e nunca entrou nas nossas lives, deixa eu me apresentar. Meu nome é Catarine Souza, represento a Baiduca junto com a Ana Beatriz Queiroz. Temos aí um projeto com o Dr. Salomão chamado Doutor Me Explica, com temas interessantíssimos. E aí, doutor, o tema da nossa live, posso já começar assim, ó, oiê, alguém já deu oiê, oiê. Posso Pode, entrar claro. aí no tema da nossa live? Claro. Doutor, o título, eu preciso entender primeiro o título para a gente entrar, pode ser? Porque o tema é paracetamol e ITEA. Qual a relação? Mas daí, doutor, paracetamol é um remédio, é isso mesmo? É. E aí eu queria entender que remédio é esse? O senhor consegue me explicar primeiro o que é paracetamol, para depois o senhor me explicar a relação? Acho que eu consigo. Vou fazer um esforço para conseguir. Paracetamol é um analgésico e antitérmico, provavelmente um dos mais usados no mundo inteiro. No Brasil, a marca que tornou conhecido esse produto é o Tilenol. Tilenol é um medicamento que faz parte do protocolo de atendimento de recém-nascidos, de gestantes, porque até agora ele era considerado como uma droga que não trazia consequências nem para a puérpera, para a grávida, muito menos para o bebê. Tá, só que o senhor usou duas expressões aí que a gente precisa lembrar que tem uma galerinha aqui que está muito distante dessa linguagem da medicina, e aí vão partir bem do senso comum. O que é um analgésico e o que é um antitérmico, doutor? Analgésico é uma droga que diminui a dor. Antitérmico é uma que diminui a febre. Então, é um remédio de uso extremamente amplo, porque não há ninguém no mundo que em algum momento não tenha tido dor, febre, em razão de alguma condição severa ou não, né? Então, na verdade, Catarine, a gente ia falar sobre outra coisa, né? Sim, O então que que eu eu tinha... até pensei em começar assim. Então, A gente ia falar sobre outra coisa e mudou. Quer então, contar? o que eu preparei para a gente conversar, que eu acho um assunto muito interessante, que a gente vai ter que retomar em algum momento. Um transtorno da comunicação social, que é um transtorno antigamente chamado de transtorno semântico pragmático da linguagem. Nossa, que nome comprido. O nome é lindo, né? Ficou mais simples a partir de 2013, quando o DSM propôs uma nova terminologia. É muito importante para quem trabalha com comunicação e é muito importante para quem trabalha com TEA, porque de 2013 para cá deixou de ser TEA. Até então fazia parte dos chamados distúrbios globais do desenvolvimento, né? Onde estava autismo, síndrome de Asperger, etc. e tal. Saiu, porque tem características similares, mas diferentes. Então, fica essa coisa no ar, como curiosidade para as pessoas. Se elas quiserem já dar uma olhada para a gente poder discutir, talvez na próxima vez, chama Transtorno da Comunicação Social. Se você entrar no Google, está cheio de coisa. Se você entrar na Wikipédia, está cheio de coisa. E se você entrar numa das plataformas mais científicas, também você vai encontrar muita coisa, inclusive em português. Então, a gente fica devendo isso que era a proposta de hoje. Por que eu sugeri a mudança?
Eu sugeri a mudança porque a gente já discutiu isso aqui, Catarina. Por que está acontecendo esse aumento brutal no número de pessoas com autismo no mundo? Uhum. Se você lembrar a coisa que a gente já conversou aqui, na década de 80, começo da década de 90, se você for olhar, as estatísticas falavam que acontecia em 4 a 5 por 10 mil crianças. Era uma coisa rara, interessante, peculiar, que chamava a atenção de muito pouca gente, porque a gente acreditava que era uma coisa muito rara. Final do ano passado, pulou para 1 em 36. Nossa. Então, que diabo está acontecendo, se é que isso é verdade, que justifique um aumento desse tipo? Então, o que a ciência tem procurado nos últimos anos? Estabelecer hipóteses que possam justificar, pelo menos em parte, o aumento dessa ordem. O que você pensa quando você vê uma coisa que era tão baixa frequência e agora é tão alta? Bom, posso pensar em várias coisas. Uma coisa que eu posso pensar é um bicho que causa isso e eu estou vivendo uma epidemia. Como a gente está acontecendo agora com a dengue. Era muito baixo, aí um monte de gente tendo. Por quê? Porque o bicho que causa a dengue teve razões ambientais ótimas para se desenvolver. Então, eu tenho uma explicação. Eu não preciso apelar para a mudança da lua, eu não preciso apelar para os espíritos que vêm da floresta, não. Eu vou apelar para o mosquitinho que carrega um determinado vírus. Então, para dengue não tem problema nenhum. Para Covid-19, não tem problema nenhum explicar. Por que eu tive pandemia? Por razões que a gente já sabe. Em algum momento o bichinho surgiu, talvez da China, sabe-se lá onde, se espalhou pelo mundo com extrema rapidez, e uma doença que, se existia, a gente nem identificava, tornou-se pandêmica. E continua entre nós. Quer dizer, a gente ainda não saiu, a gente ainda não voltou àqueles números brutais da pandemia, o auge da pandemia. Mas escuta, a gente está chegando a números muito elevados, né? Então, por quê? Pela mesma razão que a dengue. Quer dizer, o bichinho que causa isso teve, nos últimos anos, ambientes altamente propícios para o seu desenvolvimento. E aí? Mas como é que eu justifico isso no TEA? Então, temos hipóteses e temos algumas pistas. Por exemplo, hoje eu sei que mulheres obesas que pesam mais de 80 quilos na gravidez e ou que ganham 18 quilos ou mais, aumenta muito o risco de crianças com autismo. Se você lembrar que a gente vive uma pandemia de obesidade, pode ser que isso justifique uma parte. Ok? Tá ok? Agora eu estou entrando. Tá Estou usando um termo. ok, eu tô Eu lembrando não... da nossa. Tá, ok, eu tô lembrando da nossa live, que é a Então, causa do autismo, isso. que eu saí com o cabelo desse tamanho. Então, qual é outro ambiente favorável para o nascimento de crianças com autismo? Crescente idade dos pais. Mães e pais mais velhos têm risco maior de vir a ter um filho com autismo. Tá? Parece que não há dúvida. Outra coisa que os estudos mostram de forma bastante robusta: infecções na mãe durante a gravidez, seja viral ou bacteriana, aumenta o risco de autismo. Mesmo uma infecção aparentemente banal, uma febrinha, uma coisa que eu julgo que não tem importância, há evidências mostrando que sim, pode ter consequências. Então você começa a ter algumas condições ambientais que favorecem o nascimento de crianças não só com autismo, com outros transtornos do desenvolvimento, deficiência intelectual, TDAH, enfim, uma série de outras coisas. Então, por que é importante eu identificar esses fatores ambientais?
Porque eu posso fazer uma prevenção ambiental. Se eu for um obstetra que conhece minimamente o que a gente está discutindo, primeira consulta, dona Caterine, não pode engordar. Se a senhora engordar muito, o risco da senhora vir a ter um filho deficiente intelectual, com paralisia cerebral, enfim, é muito maior do que a sua vizinha que ficou magrinha. Ou então, você quer ter um filho, vai no médico e ele diz assim, dona Catarine, perca 10 quilos antes de engravidar. A senhora está gordinha, a senhora vai ganhar um pouco na gravidez, vamos diminuir um pouco para você ter riscos menores de afetar o bebê. Perfeito. Qual é outra grande área de interesse? Que é no que a gente vai entrar daqui a pouquinho. Sabe-se hoje, em alguns casos de forma muito definitiva, em outros apenas são hipóteses, que alguns medicamentos utilizados durante a gravidez aumentam muito o risco de crianças com TEA e outros distúrbios do desenvolvimento. O que não tem dúvidas, um anticonvulsivante chamado ácido valproico. Os produtos comerciais que têm isso no Brasil são produtos muito usados, Valpaquene, Depaquene, vários que têm o sal do ácido valproico como sua base. O que a gente sabe do Depaquene e dos similares? Você aumenta muito o risco de criança com autismo. Por que não tem dúvida? Porque é o remédio que eu uso, não eu, mas quem trabalha em laboratório, para fazer nascimento de ratinhos autistas, para poder trabalhar com eles. Então, se você der uma dose alta de ácido valproico para ratinha grávida, toda a prole vai nascer. Não é o autismo tal como você vê numa criança, mas são ratos que têm um problema muito sério na relação social com os outros. Então, isso foi interpretado como um paradigma, como uma forma de você produzir no laboratório algo aquilo que você vê no humano. Nunca é a mesma coisa. Mas eu não posso fazer determinados experimentos em gente. Eu tenho que contentar em fazer em modelos animais que parecem, de alguma forma, com aquilo que eu quero estudar. Então, ácido valproico, não tem dúvida. Qual é o problema? O problema é que muitas mulheres que engravidam são epiléticas e estão tomando ácido valproico. Qual é a conduta que o médico tem que ter? É super complicada. Porque Então, se ela parar de... eu ia perguntar, e aí, o que faz? Então, se parar com o remédio, ela vai ter provavelmente convulsões, que, entre outras coisas, pode matar o bebê. Convulsões prolongadas na gestação podem causar um dano permanente no bebê que vai nascer. Eu posso mudar de anticonvulsivante, que é o que a gente tem feito. Então, assim, se apareceu no consultório com um mês de gravidez, algum dano já pode ter acontecido. Gente. Mas se eu puder substituir por outro que não tem esses efeitos, eu tento minimizar o problema. O que a gente tem usado muito? O velho, o antigo, o barato Gardenal. Um dos primeiros anticonvulsivantes. É muito barato, é muito eficaz, ele é muito poderoso. Mas se eu receito hoje Gardenal e eu receito, o sujeito que viu a minha receita fala assim, pô, qual é o CRM desse médico? É 2, 3 ou 4? Como ele usa ainda uma droga velha desse jeito? Porque, exatamente porque é velha desse jeito, que a gente sabe tudo a respeito. Assim, tem mais efeito colateral do que o do Epaquene? Sim, senhora. Pode causar sonolência, pode causar uma certa depressão, mas nesse momento você tem que avaliar qual é o mal menor. Tá claro? Qual é o Então, mas qual é o problema? Mudança de anticonvulsivante num epilético sempre é um momento crítico, porque você não sabe se ele vai responder bem.
Gente, Então, é muito complicado. Você tem que sentar na frente dessa pessoa, preferencialmente com o marido do lado, porque é uma decisão que não envolve única e exclusiva a mãe, e dar essas alternativas. Olha, o Depaquene tem efeitos teratogênicos, quer dizer, de causar danos importantes no bebê. A mudança nesse momento também tem risco. E eu não sei se o Gardenal, ou seja, qual outro medicamento, vai controlar bem as crises. Então, eu tenho que tomar uma decisão em conjunto com a família. Não sou eu que decido. O que entendi. eu tenho que fazer? Dar para você as opções de forma mais transparente possível, sem viés. Eu tenho que ser assim, absolutamente claro com você. Não sei o que vai acontecer. As alternativas que a gente tem são essas. Quais que vocês vão optar? Porque a opção não é minha, né? A opção é de quem está do outro lado da mesa. Sim, Existem outros anticonvulsivantes, como o Idantal, que é um anticonvulsivante antigo, que também tem que ser evitado durante a gravidez, porque pode causar danos importantes no bebê. Não necessariamente autismo. entendi. Malformações, uma série de outros problemas. Então, cuidar de uma gestante é uma coisa complexa, porque você tem que levar em conta um monte de coisas. E hoje, qual é a conduta que a gente considera a mais segura? Quanto menos remédio você tomar na gravidez, melhor. Tá? Quando é possível, evitar. Quando não é possível, eleger algum que tenha a menor probabilidade de trazer malefícios. Entendi. Sacou até agora? Opa, claríssimo. Então, aí entra o que nos traz à discussão de hoje. Foi já há muitos anos, eu inclusive já falei isso num congresso há 8, 9 anos atrás, que havia poucos estudos no mundo dizendo que o uso do Tilenol, né, poderia trazer consequências importantes para o bebê. A primeira vez que eu falei isso num congresso foi em São Paulo. O patrocinador do congresso era o Tilenol. Eu achei que eu ia ser assassinado quando saísse da palestra, porque tem um monte de banquinhas distribuindo Tilenol, um monte de panfletos dizendo o quanto era seguro, e eu trouxe uma notícia que era uma hipótese só, mas que foi muito discutida. Quer dizer, eu não fui enfático como estou sendo hoje, porque os estudos até então eram um pouco superficiais, muito limitados, que não podiam ser replicados em outros laboratórios. Então, assim, acende um alerta, mas você tem que evitar o pânico. Assim, tem que Entendi. falar sobre isso, mas tem que deixar claro que é uma hipótese, que é algo que ainda tem que ser comprovado, que é algo que, por enquanto, levanta um alerta, mas só. Acontece que agora, no comecinho de 2024, um cara chamado William Park publicou numa revista importante chamada Children, nos Estados Unidos, um artigo extremamente bem feito, envolvendo muita gente, em várias idades de pessoas com TEA, e mostram, de uma forma que me parece robusta, que o uso do Tilenol, do paracetamol, em bebês recém-nascidos e nas primeiras semanas de vida, e na gestante, nos últimos períodos da gravidez, aumenta brutalmente o nascimento de crianças autistas. Então, do que a gente está falando agora? A gente está falando agora de um estudo sério, metodologicamente super bem feito, aparentemente sem viés, que mostra que com um estudo tão bem feito quanto esse, aquilo que era uma suspeita passa agora a ser uma meia-verdade. Por que meia? Porque a gente tem que esperar outros estudos na mesma linha que mostrem a mesma coisa. Mas o que eu diria hoje para uma gestante? Querida,
não tome Tilenol. O seu bebezinho está com febre? Use dipirona. Não use Tilenol. E nesse estudo tem uma coisa que eu achei interessantíssima, que é, eles pegaram um grupo de bebês, judeus ou maometanos, que fazem circuncisão, que é aquele procedimento que é um tipo de... é uma coisa religiosa que é seguida por muita gente no mundo, né? E mostraram que no grupo das crianças nos Estados Unidos que fizeram circuncisão, o número de crianças autistas é muito grande. Mas eles acham que não é a circuncisão. O protocolo nos Estados Unidos é, antes da circuncisão, você já começa a dar Tilenol para o bebê para ele não ter dor. Gente. Então, ele começa a tomar Tilenol, faz o procedimento, há dúvidas se aquilo reduz muito a sensação de dor, mas é o protocolo que se usa. E aí eles levantam essa hipótese e dizem mais, né? Eles dizem uma coisa que me deixou muito preocupado, que nos casos de autismo regressivo, que é aquele autismo que a criança nasce aparentemente normal, mas que com o passar do tempo, por volta de um ano e meio, começa a se instalar um quadro de regressão e fica evidente que a criança é autista. Eles acham que é um chute, então não é a minha responsabilidade, que provavelmente 20%, perdão, 90% das crianças com autismo regressivo o são por conta do Tilenol. Doutor, o senhor Doutor, pode digo eu. A minha assim, preocupação é extrema. o senhor Entendeu? pode repetir essa porcentagem para eu ver se eu ouvi direito? Eu acho que é um chute, tá? Mas eles acham que a maior Mas até parte... para chute, ninguém solta um chute desse sem Então, considerar aspectos muito relevantes. então, do que a gente está falando? A gente está falando de uma causa pré-natal, porque se a mulher usar essa droga antes do nascimento, aumenta o risco. E a gente está falando de uma causa pós-natal, onde uma criança, talvez, que tivesse uma certa predisposição, nessa criança, o gatilho é o paracetamol. Então, ninguém está afirmando que o paracetamol, por si só, necessariamente seja a única causa. Mas se você imaginar que você tem genes que predispõem ao autismo, são centenas de genes diferentes, eu acho que a gente pode imaginar realmente isso, né? Quer dizer, tem uma predisposição, mas se não tiver um gatilho ambiental, não vai demonstrar a doença. Então, minha querida, essa é a coisa que me assustou sobremaneira. Eu participei agora, sábado, de um congresso da Nexo, lá em São Paulo, e foi o que eu pude de dar para as pessoas que estavam lá. A coisa que me parece, mas falei durante uma hora um monte de coisas, mas eu tenho certeza que de tudo que eu falei, a coisa mais impactante foi isso. Ah, não tenho dúvida. Então eu tô particularmente muito impressionado com essa história. Estou acompanhando tudo que acontece a partir de agora, para ver se isso realmente é verdade. Mas é aquilo que eu te falei. Hoje, se eu tivesse um bebê, eu não daria Tilenol para ele. E se a Silvana engravidar, o que é pouco provável, ela não vai tomar Tilenol. Tá? Por que correr esse risco? Só tem uma alternativa melhor. Sim. Então, o que está se propondo? Inverter o protocolo. E agora, protocolo básico, dor e analgesia. A famosa Novalgina, né? A dipirona. Sacou? Saquei, apesar de eu ainda estar impactada. Então, mas essa é a ideia. A ideia é Gente, exatamente essa. Quer dizer, se isto for verdade, é uma, é uma coisa que vale $1 milhão, né? Porque você, se for verdade, você baixa drasticamente a ocorrência de autismo na população. exatamente. Imagine que maravilha se isso for verdade.
Então, Sim, qual é a ideia? De novo, né? Não é produzir pânico com relação a essa droga, mas é mostrar que hoje existem evidências relativamente seguras de que possa fazer mal. Então, o que os autores propõem? O uso da dipirona, até que isso se confirme ou não, né? A gente vai ter que esperar algum tempo para que isso aconteça a partir desse trabalho inicial. Porque o que acontece agora? Laboratórios no mundo inteiro vão tentar fazer pesquisas similares. E cada vez que houver a confirmação, mais e mais isso passa a ser uma verdade. entendi. Sacou? Entendi. Saquei. Saquei. Doutor, deixa eu ver se tinha alguma pergunta aqui, que eu acho que tem, tá? Ah, uma Não, pessoa não, aqui poderia... tem gente perguntando aí uma coisa que devia ser proibido. Porque eu estou tendo um embate agora no Instagram que eu estou sendo ofendido, xingado, porque eu fiz a bobagem, ou não, de publicar uma coisa sobre aquele questionário do Conselho Federal de Medicina, Ah, que foi um questionário encaminhado para os médicos para saber se, na opinião dos médicos, deve ser obrigatória ou não a vacinação para a Covid em criança pequena, se os pais têm o direito de decidir se dão ou não a vacina, e se o médico tem alguma experiência com efeitos secundários da vacina. e Mas aí? então, o viés do Conselho Federal é um viés antivacinal. Quando você lê, ele está induzindo os médicos a, ao menos, suspeitarem da vacina. Entendi. Toda suspeita é bem-vinda, porque ciência é isso mesmo, né? Só que como é que você faz ciência? Você tenta usar aquilo que, no momento, é o que a ciência aprova. Então, o que a ciência aprova hoje? Que a vacina é eficaz, que os efeitos colaterais são mínimos e pouco frequentes, existem, como em qualquer vacina, mas são mínimos, que previnem uma doença potencialmente fatal em crianças. Aquela ideia romântica de que só mata velho. Não, querida, não mata só velho. Mata criança, mata jovens, mata um monte de gente. Então, o grande problema hoje é assim, a vacina deve ter, primeiro, existe relação de nenhuma vacina com a etiologia do autismo. Assunto encerrado, o mundo inteiro sabe, todos os trabalhos mostram isso. Isso foi um mito criado na Inglaterra, alguns anos atrás. Eu acho que, sem querer, eu participei dessa coisa que deu início a esse processo. Eu É estudei na mesmo? Inglaterra. É, assim, eu estudei na Inglaterra, logo depois que eu fiz a residência aqui no Brasil. E fui trabalhar com um cara chamado John Wilson, num hospital de referência em Londres. E lá eu tinha várias tarefas, né? Atender criança, acompanhar uma coisa. E um dia esse Wilson me chamou e disse: Olha, eu estou muito interessado em saber se a vacina tríplice, que é aquela que existia naquele momento, tétano, coqueluche e difteria, se ela pode determinar sequelas neurológicas. Por que ele falava isso? Porque, na experiência dele, muita criança que tomava a tríplice, depois de horas, começava a gritar de forma desesperada. Algumas tinham convulsões, várias tinham febre muito alta. Então, o que ele queria saber? Se existe uma relação entre isto e a ocorrência de problemas neurológicos. Naquele tempo a gente nem falava de autismo, tá? A preocupação era outra. Tá. Qual foi a minha pequena contribuição? Como escravo naquele momento que eu era do Wilson, ele me botou num porão para pegar ficha por ficha no hospital, porque naquele tempo não era nada informatizado. Então eu tinha que pegar a ficha, ver qual criança tinha tido um problema neurológico agudo
e qual tinha tomado a vacina tríplice horas ou dias antes do evento. Sacou? Saquei. Manuscrito, tá? Levantei um monte de ficha. Separei um monte de crianças que cabiam dentro dessa solicitação do Wilson. Acabei meu estágio, vim para o Brasil. 3 ou 4 anos depois que eu estava aqui, recebi, surpreendentemente, um trabalho que foi publicado sobre isso. Possíveis complicações da vacina pertussis, que é para coqueluche, no sistema nervoso de crianças pequenas. Isso levantou uma celeuma enorme, porque foi o primeiro trabalho que chamou atenção para essa possibilidade. Anos depois que eu voltei para a Inglaterra e encontrei com esse John Wilson de novo, ele falou assim, olha, o trabalho que a gente publicou provavelmente é o que foi mais discutido no mundo, mas de forma muito negativa. O estudo foi mal feito, a estatística foi péssima, a seleção das crianças foi horrível, não valia nada aquele artigo, do ponto de vista científico. Hoje, eu não se aceito nem como trabalho de conclusão de curso numa faculdade de medicina, mas ganhou o mundo. Então, eu acho que isso plantou em algumas pessoas essa história de que vacina causa problema neurológico, vamos evitar a vacina. Entendi. Anos depois, na Inglaterra, um sujeito produziu um trabalho aparentemente muito bem feito, em que ele mostrava que crianças que tomavam a vacina tríplice, depois de algumas horas ou dias, começavam a ter um quadro inflamatório intestinal. Depois eu te conto como ele chegou a isso. E que, em última análise, várias dessas crianças estavam-se autistas. Então, o que ele dizia? A vacina produz um mecanismo inflamatório intestinal, que está cheio de neurônio no intestino também. Isso produz um vazamento intestinal para substâncias tóxicas que vão ao cérebro e deixam o cara autista. Você pode imaginar como isso repercutiu no mundo. Sim. Então, o que depois um repórter investigativo descobriu? Um cara chamado Brian, nem me lembro o sobrenome dele. Descobriu que tudo que o autor desse trabalho fez foi mentiroso. Primeiro, é mentira que a maioria das crianças ficaram autistas depois de tomar a vacina. Várias delas já eram. Segundo, os exames de biópsia que ele fazia do intestino das crianças, que teriam mostrado um processo inflamatório, eram normais. O exame foi fraudado. Terceiro, o laboratório que patrocinou a pesquisa dele, um grupo de advogados que, na verdade, patrocinou, eram os mesmos advogados que estavam fazendo processos contra o Estado da Inglaterra, querendo que houvesse um pagamento muito alto pelo dano que o Estado teria causado para as crianças. Então, você vê que curioso, né? O mesmo grupo de advogados que estava defendendo essas famílias estava dando dinheiro para esse cara fazer esse exame de mentira. E o que aconteceu com esse trabalho? Mesmo tendo sido desmentido, mesmo provando que era tudo mentira, até hoje, todos os dias, alguém, como essa pessoa que entrou aí, pergunta sobre isso. O problema, Sério? todos os dias. Todos os dias. Isso propiciou uma coisa que até hoje está muito frequente no mundo, que é o movimento antivacinal, que é muito forte no Brasil, que tem muito médico que não vacina seus filhos, que tem muito profissional, você não pode dizer que o cara não é culto, não. São pessoas que, teoricamente, deveriam poder entender o que está acontecendo e se recusam a dar vacina. E eu não estou falando só da vacina da Covid. Né? Se você entrar no Ministério da Saúde, várias doenças que já foram extintas no Brasil
estão tendo um nível extremamente baixo de vacinação. O que vai acontecer? Nós vamos voltar a ter pólio, sarampo já estamos tendo, coqueluche já estamos tendo. Simples assim. Porque, na verdade, quando você fala que uma doença está praticamente extinta, o bicho está aí. Ele só se manifesta mais porque a maior parte das pessoas está vacinada. Então, ele não tem o ciclo reprodutivo que ele teria, né? Na medida que você tem menos pessoas protegidas, é questão de tempo. A gente já teve surto de sarampo matando crianças nos Estados Unidos, a gente teve sarampo aqui, o pessoal que veio da Venezuela está tendo sarampo. E para começar a ter sarampo de uma forma muito mais disseminada, é só você manter esse nível baixíssimo de vacinação. A vacina da dengue é outra coisa que está em discussão, né? Na verdade, eu te diria que de todas as que a gente tem usado, essa é a única que a gente teria alguma dúvida, porque ela é muito nova, a gente ainda não tem a experiência que tem. A da Covid, você tem a experiência de milhões de pessoas que foram salvas. Basta você comparar a mortalidade em populações vacinadas ou não. Se não tem o que discutir. Tem efeitos colaterais? Sim. Pode causar a morte? Parece que muito raramente sim. Pode causar coma? Parece que muito raramente sim. Mas quantos tomaram e não tiveram? Sim. Então é isso que você tem que pensar. Não adianta você falar assim, hoje uma pessoa entrou no meu Instagram dizendo exatamente isso, que eu deveria mudar minha conduta com relação à obrigatoriedade da vacina, porque ela tem uma amiga que tomou a primeira dose da Covid, entrou em coma, ficou 3 meses e, graças a Deus, está ótima. Isso é o que a gente chama de caso anedótico. Quer dizer, é verdade que aconteceu? Sim. Mas para saber o quanto isso é importante, quantos tomaram e não tiveram isso? Porque se a proporção é 1 milhão para cada um, em termos de saúde pública, eu ainda acho que é uma política saudável. Sim. Covid é a mesma coisa. Foi provado, sem dúvida nenhuma, de que populações vacinadas tiveram muito menos frequência de internação hospitalar e de morte. Alguns morreram? Sim. Mas quantos deixaram de morrer por causa disso? Então, eu te confesso, com relação à dengue, eu não quero levantar suspeitas, mas estou dizendo assim, ainda é muito nova, ainda a gente não tem números muito expressivos para discutir, né? Perfeito. Mas a ciência hoje acha que é válido o uso dela. Perfeito. Então, Tá. combater esse movimento antivacinal que é muito forte no Brasil. É uma estupidez isso, não tem sentido nenhum. Exatamente. Mas, doutor, tem uma pessoa aqui pedindo para a gente compartilhar o artigo que o senhor citou. Você congelou. Oi, voltou? Tá me ouvindo? Às vezes também a sua fala trava para mim. Uma Depois pessoa eu, aqui. depois eu te mando por WhatsApp e você distribui. Perfeito. Que eu não tenho agora referência, eu tenho só como chegar até ele. Então, Depois a gente compartilha aqui. sim, Depois a gente compartilha aqui. assim que a gente terminar, eu passo para você o link. Tá. Tá? É um artigo curto, em inglês, de fácil compreensão, eu acho, para quem conhece o básico do inglês. E é uma coisa que vale a pena a gente conhecer. Eu acho que é muito importante saber desse artigo. Perfeito. Tá. Tô olhando aqui outras perguntas. Mais comentário. Aqui é uma pessoa. Minha filha teve autismo regressivo. Consultou com o senhor há um ano e 6 meses. Com 1 ano e 6 meses. Usou muito Tilenol pequenininho ao ter coqueluche. Acredito ser Tilenol, sim. Sou médico neurologista em Rio Preto, São Paulo, e pai da Rafaela. Então, a gente não sabia. Então, tem coisa que a gente faz como sendo a coisa mais segura do mundo, até que alguém prove o contrário. E aí eu acho que a primeira coisa a ser feita é assim, olha, sinto muito, eu não tinha o menor conhecimento a respeito, mudei minha conduta e lamento, né? Lamento profundamente. E não só isso, a gente faz um monte de coisa que depois você fica
vai descobrir que era absolutamente inadequada, né? Sim, Quer dizer, eu nunca soube, até alguns anos atrás, que obesidade materna causava autismo. Então, eu nem perguntava na minha anamnese, né? Agora faz parte do interrogatório. Quanto que você pesava antes e quanto você ganhou na gravidez. E o que eu tenho visto? 20, 23, semana passada, 30 quilos. Então, assim, é muita coisa. E parece que isso realmente é altamente deletério para o bebê. entendi. Gestante pode usar dipirona ao invés de paracetamol? Não entendi. Gestante pode usar dipirona Sim, ao invés de paracetamol? essa é a ideia hoje. Isso, Sem perfeito. dúvida nenhuma, é dar preferência para a Novalgina, porque tudo indica, até o momento pelo menos, que ela não tem os efeitos que o paracetamol tem. Perfeito. Então, dipirona é muito segura. Agora, dipirona pode causar mal? Sim, sim. Tem muita morte no mundo por uso de dipirona. Eita, Sim, porque tem pessoas que têm choque anafilático quando tomam Novalgina. gente. E esse é o problema, porque você pode ter choque anafilático por comer amendoim, por tomar penicilina, por qualquer coisa que até então você nunca soube que era alérgica, e ter uma reação extremamente severa. E por que tanta gente morre com Novalgina? Porque o uso da Novalgina é imenso. Se você tem ocorrências graves que podem ocorrer, mas bilhões de pessoas tomam, eu vou ter um número relativamente elevado de problemas sérios. Mas você hoje não tem alternativa, né? Quer dizer, a melhor alternativa hoje como analgésico e antitérmico, não tem dúvida nenhuma que é a dipirona. Entendi. Tá, tem uma pergunta aqui, doutor. Boa noite. Vacina BCG e hepatite tipo B são vacinas de vírus civis atenuados. Não temos mais meningite por tuberculose. As mães no pré-natal fazem exames sorológicos e não dando positivo, por que vacinar? Para continuar a não ter. Simples assim. Qual é o raciocínio das pessoas? Graças a Deus, existem vacinas altamente efetivas para poliomielite. Poliomielite foi erradicada do Brasil há muito tempo. Quando eu me formei no Hospital das Clínicas de São Paulo, tinha metade de um pavilhão com pulmões de aço para pessoas com poliomielite que comprometia a respiração. E eu tive colegas contemporâneos com paralisias de vários membros por pólio. Eu tive um grande amigo na infância, gêmeo de uma menina, ambos são deficientes físicos por conta de pólio. Olha, Já são velhos, mas enfim, era uma época que não tinha vacina. Então, o que as pessoas pensam erradamente? Acabou a pólio, eu não preciso mais tomar vacina. Não, acabou a pólio porque todo mundo toma vacina. Se todo mundo começar a deixar de tomar, e o bicho está aí, não tem dúvida que vai voltar. Ainda perfeito. que seja, por exemplo, de um cara que veio, não sei, da África, onde não havia vacina. Ele trazendo o bicho para cá e o bicho encontrando um ambiente favorável, de novo, você começa a ter a incidência em pessoas não vacinadas. Então, assim, não tem mais varíola, graças a Deus, né? Mas quando eu viajo para determinados lugares, eu tenho que tomar vacina. Eu tenho que tomar vacina para febre amarela? Sim, senhora. Se eu for para determinados lugares onde o bicho está lá, eu vou tomar. Então, você tem circunstâncias que fazem com que você deva tomar uma vacina que não precisa mais aqui no Brasil, mas aquelas vacinas de base que fazem parte do Programa Nacional de Imunização, sim, senhora. Contra a meningite, enfim, contra a pneumonia, contra tétano, difteria,
sim, tem que tomar. Perfeito. Aí tem uma pessoa aqui perguntando assim, voltando à situação do Tilenol. É melhor optar para chás durante a gravidez ou eles também podem ser prejudiciais? Como é que é? Desculpa, eu não entendi o que você falou. Voltando para o tema do Tilenol. Não. Uma pessoa aqui. É melhor optar para chás durante a gravidez? Aí eu acho que essa pessoa está pensando em algum chá que... esses terapêuticos para diminuir dor e tal. Ou chás também podem ser prejudiciais Não, durante a depende gravidez. do chá, né? Não, depende do chá. Quer dizer, esse mito de que o que é natural é bom, nicotina é natural em algumas coisas e faz mal. Cocaína, quer coisa mais natural que a cocaína? E pode fazer mal? Pode fazer muito mal. Então, dependendo do chá que você vai tomar, o chá do Santo Daime, não recomendo na gravidez. Eu É, adoro a acidez dele. escuta, é um chá e é natural. Portanto, vamos tomar? Não. Depende do chá que você vai tomar. Depende das características farmacológicas do chá. Depende se esse chá realmente tem uma função analgésica. Porque também deixar de tomar analgésico pelo medo do remédio vai induzir a muito sofrimento. Eu acho que não é o caminho mais inteligente, na minha opinião. Né? Qual é o caminho mais inteligente? Querendo ou não, é ficar. Sabe, já tomar. Eu li. Não vamos ler aqui, não precisa. Escuta, Catarine, Oi. se eu disser para você que a Silvana não tem mais dor nenhuma, depois que começou a tomar chá de jatobá, juro. Agora, é um caso anedótico. Funcionou para a dona Silvana? Sim. Vou usar para todo mundo? Não. Ela virou garota propaganda desse chá aí, né? Ela vive falando sobre isso. Porque realmente sumiram as dores. Eu sou testemunho disso. Tá? Ela foi num monte de médicos. Ela sofria brutalmente com um monte de dor em todas as partes do corpo. Sumiu. Efeito placebo? Não sei. Efeito jatobá? A verdade é assim, ela vive tomando chá de jatobá e ótimo, está se sentindo muito bem. Então, tomar chá pode fazer bem? Dependendo do chá, sim. Chá de erva doce tem um certo efeito, de camomila tem um certo efeito sedativo? Parece que sim. Maracujina tem efeito sedativo? Sim, não tem dúvida que tem. Então, eu não trabalho muito com ervas, né? Não é a minha especialidade. Mas eu acho que sim, tem ervas que provavelmente podem ser. Agora, tem que saber se já foram testadas aos montes em grávidas, para saber se também se não vai ter uma surpresa daqui a pouco, mostrando que tem efeitos nefastos sobre o bebê. Sim. Então, de novo, não é porque é natural que necessariamente é bom e não faz mal, né? Isso é Ah, mentira. sim, eu já fui psicóloga numa clínica de diálise e os nefro, eles morrem de medo dessas coisas com chá, né? Porque existem algumas Então, pessoas que têm predisposição a algumas coisas e algumas ervas são pois tóxicas é. e... então. Então, ninguém nega que várias ervas tenham produtos farmacológicos ativos, né? Tanto assim, que você tem toda a cultura indígena, que os caras tratam tudo com erva e acertam muita coisa que fazem, né? Mas, assim, eles têm um histórico de uso que passa de pai para filho, etc., de décadas, de milênios, sei lá de quanto tempo. Algumas ervas que se usam hoje, eu não sei se tem todo esse histórico, né? Então, Sim. mas se você consultar uma pessoa que conhece e que manipula essas coisas com uma certa segurança, quem sabe é uma alternativa, né? Sim, exatamente. Tem um comentário aqui. Muitos obstetras e pediatras passam Tilenol. Este trabalho tem que ser divulgado urgente, mesmo que ainda não totalmente comprovado. É por isso que o doutor Então,
antecipou. Vamos trocar o tema dessa live, porque é algo que precisamos conversar. Então, se cada um que ouviu, quando for no seu médico, discretamente perguntar, fulano, você soube desse trabalho que foi publicado? Não, olha, está aqui no meu celular. Dá uma olhada. É um jeito que a gente tem, ainda que leigo, produzir uma divulgação de coisas científicas. Você não pode produzir fake news. Não deve. Mas uma coisa que tem um trabalho robusto, que muita gente está achando que sim, que tem algum fundamento, por que não compartilhar com o seu médico? Sim. Ele só tem a ganhar, né? Sim. Se ele Tem uma for pergunta. minimamente curioso, ele vai procurar e vai ver. Sim, no mínimo vai assim, viu? Deixa eu ver que história é essa, se isso aí tem fundamento, né? É bobagem, estão inventando uma moda nova, vai dar uma olhada no trabalho. Exato. Tá. Deve-se evitar paracetamol na infância até que idade? 85. Evitar? Evitar? Período perinatal. Então, o que esse estudo mostra? Em criança pequena. Tá? Em nenhum momento ele fala que isso eventualmente pode... Até porque, se você não tiver autismo até 1 ano e meio, 2 anos, não vai ter mais, né? Então, se a relação é com o autismo, a partir dos 3, 4 anos, se você não tem sinais e sintomas, você não vai ter mais autismo, né? O que eu não sei te dizer, pode eventualmente causar outras coisas neurológicas? Não sei. Entendi. Eu continuo tomando Tylenol. Tá? Eu acho que até hoje não me fez grande problema, até onde eu sei. Para mim, ele funciona muito bem. Eu continuo tomando. Entendi. A minha mulher também. Perfeito. A minha filha também. Então, eu acho que para adultos, até onde a gente sabe, é um produto absolutamente seguro. Ok. O problema é o uso naqueles momentos de uma formação primária do sistema nervoso. Ok. Muita gente agradecendo, o fã-clube continua grande, doutor. E, doutor, alguém colocou aqui eu acho que é o link aí. Olha que bom. Aliás, a Andressa, essa querida que acabou de escrever, foi quem me mandou o artigo na íntegra. Obrigada. Ela foi minha aluna no Mackenzie, trabalhou comigo no laboratório que a gente tinha. É uma pessoa muito querida, muito estudiosa, e me mandou recentemente dizer assim, professor, você já viu isso aí? Muito obrigado, Andressa, por estar distribuindo esse tipo de coisa. Prazer, Depois a gente também pode fazer... prazer de saber que ela está aqui com a gente. Legal. Depois a gente faz uma publicação falando um pouquinho, dando a referência do estudo. Legal. E, doutor, assim, na nossa última live, a gente finalizou dando, aqui eu amo demais esse professor, o fã-clube é grande. A gente finalizou dando aí algumas dicas de um evento que a gente tá aí organizando. Quer falar um pouquinho sobre ele? Não, você vai falar. Chegou a sua vez de falar, minha filha. Fala aí que eu depois te dou o endosso todo. Fala. É verdade, Cláudio, não tem como não ser fã dele. Tá, então, gente, a Bá e a Menon, a gente está organizando um evento presencial sobre comportamento verbal. Então, o nome do evento é Comportamento Verbal, da definição à intervenção. Então, estão todos convidados, 3 e 4 de maio em Campinas. O Dr. Salomão vai estar lá com a gente, né? Tem toda a programação lá no Insta, no site da Menon, inscrição por lá também. Vai ser um evento muito gostoso. Eu vou falar especificamente sobre a base neurobiológica da comunicação e da linguagem. Olha aí. E isso vai dar uma base para tudo que vai ser discutido depois, né? Eu acho que vai ser um evento legal. Eu também acho que vai ser. Eu também acho.
Alguém perguntou aqui, a live vai ficar gravada? Vai. Todas as lives ficam gravadas e todas as lives vão para o canal do YouTube do Dr. Salomão e para o YouTube da Bá também. Então, tem aí 3 jeitos de achar a live, né, doutor? É fácil achar. É. E, Ó, e como agora estão participar do colocando evento, pode entrar... Participar do evento pode entrar no Instagram da Menon ou no site da Menon, que lá tem todas as informações e tem o link para acessar e se inscrever. Esperamos bastante gente, né? Opa! Mas tem vagas limitadas. Então, assim, a gente espera... Eu sei. É um evento pequeno. É um evento pequeno, exatamente. Mas a gente vai estar lá para trocar figurinha. Doutor, mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar que eu não perguntei? Não, só deixar agendado que o próximo assunto é o transtorno da comunicação social. Perfeito. Daqui 15 A não ser, dias... a não ser que surja algo muito bom no meio do caminho. Aí a gente ok. monta. A gente troca de novo, não tem problema. Tá tudo em casa. Doutor, obrigada mais uma vez. Turma, Foi um prazer mais uma até a vez. próxima. Um abraço, até. Tchau, tchau. Beijo, Tchau. tchau.